CDL e ADEME, representada pelo Dr. Germano Costa. Dr. Germano, Vossa Senhoria está com a palavra. Senhor presidente da comissão, vereador Joelson, senhor secretário, vereador da casa também, François, estou aqui hoje para representar duas importantes entidades da cidade de Manaus, uma que congrega as principais incorporadoras e construtoras e outros trabalhadores, outras empresas do segmento da construção imobiliária, e também o CDL, entidade que vimos há pouco, emprega mais de 400 mil pessoas e tem no seu quadro de associados 5 mil empresas associadas. Vou pedir a licença do meu colega Geu, que conhecemos há bastante tempo, para fazer uma pequena ponderação inicial. Nós, do lado de cá, nós, os jurisdicionados, os contribuintes, aqueles que vamos ter que cumprir essas leis, sempre nos preocupamos com os novos códigos, né? A gente tem um código que é de 2021, mas é um código que já foi tratado na Secretaria de Meio Ambiente, quando se faz alguma defesa, tratado na Comissão do Meio Ambiente, quando se promove algum recurso, e muitas vezes tratado no próprio Poder Judiciário, quando eventual litígio não consegue ser resolvido no plano administrativo. Então, nós temos uma lei que já é alicerçada por jurisprudência e por doutrina, por gente que examinou aquele texto e interpretou aquele texto da forma como ele presumiu que o Poder Legislativo o editou. Então, quando se fala em novo código, eu, pelo menos, sempre me assusto e vem à mente aquela ideia de que lei boa é a lei velha, é a lei conhecida, é aquela que pode permitir, de fato, segurança jurídica a todos. Então, eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de endossar a questão de ordem colocada pelo vereador José Ricardo, no sentido que essa lei seja uma lei muito, mas muito discutida, com reuniões públicas aqui, assembleias públicas aqui, mas também com debates indo às próprias entidades interessadas, e eu faço questão de registrar aqui algo que me deu muito orgulho de participar ali no ano de 2013 e 2014, uma iniciativa do Poder Executivo, a iniciativa também da Câmara Municipal de Manaus, Secretaria de Meio Ambiente e Implurb, que foi a criação de um verdadeiro comitê com vários entes participantes da sociedade civil de Manaus para discutir, à ocasião, o plano diretor. Então, a gente teve um plano diretor no início dos anos 2000 e teve uma ampla revisão desse plano diretor no ano de 2014. Considero que foi fenomenal o trabalho que foi feito naquela ocasião, que envolveu, acho que, quase um ano de debates, e debates não apenas aqui dentro da instituição formal, mas debates dentro da CDL, debates dentro da ADEME, onde quer que fossem convidados, os vereadores, os secretários, os membros do Poder Executivo estavam dispostos a ir. Então, endosso aqui com muita ênfase essa propositura do vereador Zé Ricardo de que esse seja um tema muito discutido. E até faço uma parte para lembrar que Manaus está devendo a atualização do seu plano diretor. Nós já sabemos que ele já está em pauta, mas ele é de 2014, e o nosso Estatuto das Cidades determina que ele seja revisado a cada 10 anos. Então, para mim, parece muito oportuno que a gente tenha essas discussões feitas de forma concomitante, porque a gente vai falar de uso do solo, a gente vai falar de cobertura vegetal, e essas coisas estão muito interligadas. Gostaria de chamar a atenção dos senhores também para o seguinte: nós não temos o chamado marco legal do licenciamento ambiental. Não tenho dúvida que o Geu vai concordar comigo, talvez um dos principais, se não o principal instrumento de política pública ambiental é o licenciamento. É quando o particular vai ao poder público para apresentar que atividade econômica ele quer desempenhar naquela localidade, o poder público diz se pode, se não pode, e quando pode, em que condições ela precisa ser exercida, que condicionantes eu preciso cumprir para exercer aquela atividade.
Ontem nós tivemos uma excelente notícia no plano federal, né? Nós tivemos a Lei de Licenciamento Nacional aprovada na Câmara dos Deputados, salvo engano, 1 ano ou 2 anos atrás, e ontem ela foi finalmente aprovada na última comissão do Senado Federal. Então, essa lei deve estar indo para votação em plenário do Senado Federal nos próximos dias. Nós vamos ter um novo marco nacional do licenciamento ambiental, trazendo alguns pontos como o licenciamento por adesão, que parece ser uma ótima ideia, né? Se eu já licenciei um projeto numa determinada localidade e aquele projeto é muito parecido com aquele que eu estou apresentando agora, eu simplesmente vou assinar um compromisso dizendo que eu vou cumprir exatamente as mesmas condicionantes que foram analisadas pelo projeto anterior. Então, isso tende a simplificar bastante o procedimento de licenciamento ambiental, que, sem dúvida, é um dos pontos mais relevantes desse Código Ambiental. Então, reforço a necessidade da gente fazer isso com muita calma, inclusive acompanhando o que vem em termos de marco legal nacional do licenciamento ambiental. Mas, como eu não sei se essas propostas serão aceitas, eu não posso me furtar a tratar de 2 temas do novo Código. Um eu já entendi, tá, Geo? É o artigo 38. O artigo 38, a gente vem debatendo esse tema há 12 anos, né? Que é o que trata das APPs nas áreas urbanas. Em 2012, a cidade de Manaus, todas as cidades do interior do Amazonas e todas aquelas cidades ribeirinhas foram vítimas de um erro legislativo protagonizado não apenas pelo Poder Executivo, não apenas pelo Poder Legislativo, porque foi fruto também de uma medida provisória do governo Dilma à época. Então, houve uma atrapalhada que tirou de todos os municípios a competência para dispor o tamanho das APPs nas áreas urbanas dos seus municípios. Nós não estamos falando de áreas rurais, nós não estamos falando de áreas limites, nós estamos falando das áreas urbanas. Essa competência nos foi tirada em 2012 por uma legislação federal. Isso finalmente foi corrigido em 29 de dezembro de 2021, uma iniciativa muito louvada por todo mundo, inclusive daqui da cidade de Manaus, uma bandeira alçada pelo então deputado federal Marcelo Ramos, e conseguimos mudar isso. Em 29 de dezembro, essa lei mudou para voltar a dar aos municípios a competência para legislar sobre as APPs nas áreas urbanas. Mas ele exigiu que se tenha uma lei do município tratando sobre esse tema. A gente não conseguiu ter essa lei até hoje. Em 2023, nós tivemos o PL 444, do vereador Lisandro. Esse projeto chegou a tramitar bastante dentro dessa Casa Legislativa, mas, infelizmente, foi arquivado pela descontinuidade do mandato do vereador. Mas esse projeto precisa ser reativado, seja para ser tratado de forma apartada, seja para substituir o artigo 38 que está sendo proposto no Código Ambiental. Porque o artigo 38 está dizendo o quê? Que a gente tem que obedecer à lei federal, e a lei federal está dizendo que a gente tem poder para legislar no município a respeito da nova APP que a gente vai considerar aqui. E eu faço aqui uma observação muito importante, não estou querendo aumentar, nem diminuir, nem beneficiar, nem favorecer ninguém. É porque a legislação de APP federal, aquela desastrosa de 2012, ela estabelece várias métricas diferentes para a gente avaliar a APP dos rios, mas ela diz que a gente vai medir isso da calha do leito regular. Isso nunca foi aplicado aqui em Manaus, porque isso é impossível. Se eu for medir 100 metros da calha do leito regular do Rio Negro, eu vou constituir na areia da praia da Ponta Negra, porque a calha do leito regular não é cheia. A calha do regular está muito mais próxima da fase seca do que da fase cheia. Então, essa lei era impossível de ser aplicada no Amazonas. A gente aqui precisa aplicar, mas precisa aplicar olhando para os nossos regimes de seca e de cheia, os nossos regimes de inundação. A gente precisa ter limites factíveis com o uso da área urbana e observando esses limites da cheia. Então, esse artigo, ele efetivamente não pode continuar como está, porque a gente estaria abrindo mão. Agora, eu digo que eu entendo, que a lei é de 2021, eu não sabia desse detalhe, né? A gente está discutindo um projeto desde 2021, provavelmente passou batida essa atualização, que foi só em 29 de dezembro daquele ano, né? E outro ponto também, que eu já não posso deixar de chamar a atenção, muito embora haja muitos outros que a gente queira discutir em outras oportunidades, eu já vi aqui que eu estou muito além do tempo, né?
diz respeito à composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Não sei ao certo se são 18, 19 membros, mas nós temos um membro só representante das classes produtoras, né, do comércio, da indústria, e esse membro é a FIEAM. Eu acho que não tem nenhum representante da FIEAM hoje aqui, né? E por que não tem representante da FIEAM? Porque quem aprova a maioria dos licenciamentos da indústria não é o município, é o Estado. Então, eles têm pouco interesse em estar presentes aqui, têm pouco interesse em discutir o tema municipal e têm pouco interesse em participar do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, faço aqui um pleito, seja ADEME, seja CDL, a gente precisa ter uma composição muito mais paritária desse conselho, ouvindo as entidades produtoras que são efetivamente impactadas por essa legislação e pelo licenciamento municipal. Então, para não me estender mais, só quero agradecer a todos, já estamos aqui até no boa tarde, né? Então, agradeço a oportunidade, volto a referendar a questão de ordem defendida pelo vereador Zé Ricardo, de que essa seja uma discussão muito ampla e aberta a todos os interessados. Muito obrigado, vereador. Obrigado, doutor Germano. Agradeço a participação da CDL e da ADEME. Lembrando que participei ativamente das mudanças da atualização do código do plano diretor, eu era líder do governo naquele momento, e foram muitas reuniões, né, debatemos bastante. Aprendi bastante com as entidades civis.